E aí galera, na boa, tudo tranquilo? Vou falar sobre algo que me preocupa, que é a violência contra os professores, notadamente em sala de aula. Mas para não ficar numa mera opinião, sem fundamentação nenhuma, vou usar a sociologia como uma ciência que pretendo que garanta os meus argumentos, notadamente Durkheim, um dos pais da sociologia. Ele nos contava, Durkheim, que existe um fenômeno, uma patologia social chamada anomia. Patologia, dizia ele, é aquilo que está fora do socialmente esperado, neste sentido. E a anomia, portanto, a ausência de normas, é um fenômeno que não é usual e que é preocupante. O que ele queria dizer com isso? Percebam, dizia ele, que é possível em determinadas sociedades que as pessoas ignorem, não tenham apreço, fiquem insensíveis à regra, à norma, à moralidade, aquilo que é esperado. Veja, vamos imaginar que na nossa sociedade contemporânea do século XXI, em que a divisão social do trabalho visa ao lucro de uns, né? E o fomento da competitividade, onde cada um no seu devido lugar deverá produzir sempre mais e melhor. E é uma sociedade em que busca os avanços individuais, que cada um vença, que cada um receba segundo as suas obras. E, portanto, há um enfraquecimento da ideia de cooperação e um fortalecimento da ideia da competição, que cada um vença por si. Veja, num contexto de indivíduos lutando pelo crescimento pessoal, numa visão não colaborativa, numa visão não socializada, numa visão em que deve-se vencer, por que deveríamos ter apreço à norma, à regra, à moralidade, que tende a fazer com que os indivíduos ajam de forma cooperada, ou no mínimo a moralidade, a norma, faz ou quer fazer com que as pessoas respeitem-se. A norma, a moralidade, a regra, que querem impor limites ao desenvolvimento infinito dos desejos individuais. A norma, como eu acabei de dizer, passa a ser algo menosprezado. A norma, a regra ou a própria moralidade passa a ser um entrave à satisfação dos meus desejos. Vejam, se eu tenho condições financeiras de agir e fazer, por que eu devo ser limitado por uma norma, por uma moral, por uma ética que diz não faça? Limite-se, se eu posso agir além desse limite. A anomia, basicamente, acontece quando eu não creio mais, não desejo mais a norma, que pode ser numa crise econômica, né? Também pode ser por uma crise econômica, pode ser em valores que trocam, valores morais que trocam violentamente, muito rápido, a tal ponto que eu não sei mais qual desses valores eu devo valorar e, portanto, pode haver anomia. Seja, novamente insistindo, numa individualização do usufruto das coisas que a sociedade me traz, independente do outro, seja por mudanças tão rápidas que eu não sei ou por que devo cooperar, porque as mudanças são muito rápidas. Vejam, numa sociedade, como eu já disse, que valoriza o sucesso individual e não o coletivo, ou nem fala do sucesso coletivo, e que os valores trocam a cada segundo, a cada momento, conectados que estamos ao mundo, à internet mundial, onde tudo muda, onde é difícil achar um valor que seja duradouro. Imaginem, numa única vida, quantos valores mudaram?
quantas transformações? Logo, por que devo, diz o adolescente, crer naquilo que todos creem se tudo muda? Se nada fica, por que devo crer na colaboração, na socialização de tudo, no máximo possível para que a sociedade viva mais e melhor e com qualidade, se tudo muda e se eu sou instigado a notas individuais, a competição de forma individual com outros indivíduos? Nesse contexto, por que eu devo respeito, poderá me perguntar o jovem? Por que não devo viver a minha anomia? Porque eu não creio nas coisas que todos creem. Eu não creio no STF, porque é corrupto. Eu não creio nos políticos, porque eles são imorais. Eu não creio nos professores, porque eles são sujeitos de uma moral arcaica, que ensinam algo que talvez amanhã não valha mais nada. Se meus pais me protegem mais do que protege a sociedade, protege mais a minha família do que as demais famílias, inclusive famílias que mudam a todo momento na sua composição, por que devo agir como é o esperado? Percebam que essas reflexões que eu trago é basicamente Durkheim, dizendo da anomia. Por que devo seguir o que os outros seguem, se eu posso agir muito bem sozinho, em vantagem própria e dos meus, e em desfavor dos outros? Então, essas reflexões estão ocorrendo na cabeça, provavelmente, desses estudantes que estão chegando nas escolas. E o professor lá representa a moralidade média. O professor lá representa a legalidade. O professor lá representa a estabilidade dos saberes. Tudo aquilo que talvez esse adolescente que não crê na norma, na regra, que não preza mais, melhor dizendo, ele até crê que exista, ele percebe a existência, mas ele não crê mais nela. Por que creria neste professor que representa a estabilidade? Por que um sujeito anômico vai responder ao professor que representa tudo isso que eu disse, a estabilidade, a moralidade, aquilo que é esperado, né? Esse professor quer não só a estabilidade, ele também é crítico, mas é uma crítica limitada pela estabilidade da sociedade. O professor é um sujeito que, apesar de crítico, ele sabe do seu papel socializador, ele sabe do seu papel como incentivador da cooperação e não da competição que destrói a sociabilidade. E este aluno chega lá, descrendo das necessidades de agir em conjunto. Tem um professor que vai se opor, que a simples presença dele se opõe à anomia. Ora, penso eu, a violência vai surgir dali. Quando ele agride o professor, na verdade, ele está agredindo a sociedade. Ele está competindo, como ele foi ensinado, competindo de maneira individual, em favor de um desejo de consumir o máximo possível, infinitamente, do menor tempo possível. Assim ele foi ensinado. E ele está ali, confrontando não o professor, mas a normalidade que o professor representa. Lembrando, normalidade é aquilo que é esperado das autoridades, esperado da legalidade, esperado da sociabilidade. Lembrem que Durkheim chegou a dizer, só para encerrar agora, que a criminalidade, a existência de bandidos é normal. Toda sociedade tem os seus bandidos. O que é anormal e patológico é quando eles sobem a limites que não são esperados. Então, sair do limite do esperado é patológico. Dentro do esperado é tranquilo, é normal. Então, percebamos que o professor, ele age de acordo com o que é esperado, com o que é previsível e, portanto, seguro. Este é o professor. Agora, com sujeitos anômalos,
provocados pela própria sociedade, que quer o sucesso individual, a competição, o liberalismo, que vença o melhor e que desapareça quem não for o melhor. E aí tem essas consequências que estamos vendo agora. O professor está sendo atingido. Insisto, não é o professor, é a sociedade. Certo? Abraço e até a próxima.